Papa Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem: melhor sofrer no bem. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pedro, primeira epístola, capítulo 3, versículo 17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra, encolarizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal, pelo simples prazer da goa. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os trabalhadores a tributos aflitivos de sofrimento. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço de Jesus, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Amigo e Mestre Jesus, por amor a Ti e a Tua causa, reunimos-nos para mais um encontro com as reflexões da Tua doutrina de luz, um convite, um chamamento para o autoconhecimento, para a transformação que desejamos. Inspira a cada um de nós para absorver as informações e conhecimentos que serão trazidos nesta noite pelo companheiro Júlio Leão. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam em tranquilidade e harmonia, para que, em sintonia com a espiritualidade presente, possamos desfrutar de momentos de paz, de tranquilidade. Que o Teu amor seja sempre conosco. Boa noite. Hoje, Júlio Leão conosco, falando de um tema que não nos diz respeito, pecados e culpa. Boa noite. Eu venho passando por grandes mudanças na minha vida pessoal, na vida profissional e, de uma forma geral, na vida como um todo. E venho refletindo e percebendo como tem sido importante e significativo a minha vinculação com o espiritual nesse processo, sobretudo relacionado aos princípios espíritas. Tenho entendido que tem sido muito rico, né, ter podido me vincular ao espiritismo já nesse estágio da minha reencarnação,
porque tem me proporcionado uma visão diferenciada da vida. E começo falando isso porque percebo cada vez mais que isso se estende a toda e qualquer pessoa que está vivenciando a sua vida de forma encarnada. Mas também está relacionado aos desencarnados, diferentemente do que muitas pessoas pensam. Achamos que quando desencarnamos muda a nossa realidade, mas a mediunidade vem trazer para a gente informações do mundo espiritual, comprovando que, na verdade, isso é apenas uma ideia estruturada ao longo da história, onde acreditamos que, ao desencarnar, nossa vida vai mudar. Mas os depoimentos que encontramos nas reuniões mediúnicas, por exemplo, são completamente contrários a essa ideia, porque os espíritos desencarnados vêm trazer as mesmas reclamações, as mesmas queixas. Então, diante dessa comparação, me parece que muda muito pouca coisa entre estarmos encarnados e estarmos desencarnados. E esse movimento de contato com o espiritual tem me ajudado a refletir de uma forma diferente como eu refletia antes, sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre as relações, sobre as dores. Isso tem proporcionado uma riqueza muito grande quando experimentar a vida dessa forma que a gente experimenta hoje. É possível perceber no trabalho, no labor espírita, eu venho cada vez mais refletindo sobre isso, tanto aos trabalhadores espíritas que estão vinculados às instituições que regularmente exercem o seu trabalho aqui, como as pessoas que frequentemente vêm para assistir palestras como vocês, vêm para outras atividades aqui na instituição, estão de alguma forma buscando esse vínculo com o espiritual, busca encaixar, esse descobrir como melhor viver a vida. E isso tem sido um tema muito recorrente das minhas reflexões e tenho buscado informações a esse respeito. Então, aprendi aqui nessa instituição e me vinculei e hoje me entendo estruturando uma base, uma raiz nessa instituição, sobre como ver a vida num paradigma espiritual. E é por isso que faz toda a diferença a vinculação ao espiritual. Você permitir se perceber de uma forma diferente do que comumente a gente se percebe. O Espiritismo, desvendando o mundo espiritual, trazendo como centro dos seus princípios a imortalidade, faz com que a gente possa perceber, refletir e encarar as coisas da vida, as dificuldades, as alegrias, as tristezas, as relações, de uma forma bem peculiar e bem diferente. Recentemente eu comecei a ler um livro, já estou no final dele, que muito me encantou, que está diretamente relacionado a essas coisas que eu estou falando. Aqui nessa instituição, eu consegui entender a importância, por exemplo, do papel da filosofia na nossa vida. A filosofia, enquanto campo do saber, que vem problematizar a vida, não no sentido pejorativo, mas no sentido de expandir a capacidade de percepção e de reflexão sobre o entendimento da vida, sobre o entendimento do ser humano, é um adicional muito grande na vida pessoal daquele que busca entender. E diante do trabalho espírita, a gente percebe que as pessoas que vão se vinculando ao espiritismo ou até mesmo às instituições enquanto trabalhadores têm um modo de funcionar, tem um modo de pensar, tem um modo de perceber a vida. E a gente percebe que cada um, de uma forma peculiar, se vincula ao espiritismo e se direciona no entendimento de uma forma onde a gente percebe a amplitude que o espiritismo pode proporcionar na percepção do entendimento da vida. Porque a gente encontra como base um campo filosófico que está escrito no Livro dos Espíritos. A gente encontra um campo prático, empírico, que é o Livro dos Médiuns,
que é a experimentação, é o acontecer, é o viver a experiência do que o Espiritismo propõe, e encontra também o Evangelho segundo o Espiritismo, que já é um campo mais ético, né? Eu gosto de atualizar como um campo ético, não como um campo religioso. Muitas pessoas se vinculam buscando a parte religiosa. Então, relacionando essa reflexão ao livro que eu estou lendo, que é um livro de um filósofo atual, me chamou muita atenção as reflexões que ele propõe enquanto definição do que é a filosofia, pensando isso hoje, né? O nome dele é Luc Ferry, é um filósofo francês, e que escreveu alguns livros já, né? Então, é um filósofo muito atual e um filósofo muito famoso. É possível encontrar diversas palestras, por exemplo, no YouTube, dele falando da proposta de entendimento da filosofia. O que me chama muita atenção no pensamento dele, inclusive eu estou terminando de ler o livro que é Aprender a Viver, Filosofias para os Novos Tempos, que é um livro que traz reflexões no intuito de favorecer a aproximação da filosofia na aplicação do dia a dia. Percebo que há também essa carência de nós espíritas, que buscamos ouvir as palestras espíritas, buscamos estudar o espiritismo, no intuito de aplicar nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente não consegue fazer essa transposição, a gente não consegue fazer esse encaixe. Então, me levou à reflexão porque ele traz um pensamento interessante, dizendo que a filosofia, ela busca tratar da salvação, assim como a própria religião. Eu ainda não havia ouvido um filósofo falar dessa questão de uma forma específica, né? E ele vai dizer que a única diferença é que a religião busca como base para a solução um Deus, né? Algo externo, alguém fora que vai nos proporcionar um aparato, uma força, para que a gente possa se prender em uma expectativa, em uma fé, né? Na busca por não ser orgulhoso, na caridade, de forma que a gente vai ser contemplado por conta desses comportamentos. Já a filosofia vai trazer a ideia da salvação como o próprio homem resolvendo esse problema. E a gente vê que na história da humanidade, esses dois campos, religião e filosofia, se separaram, né, como se fossem incompatíveis. E ficou muito claro para mim que seria muito interessante, talvez, se os dois campos fossem unidos, né? E aí eu cheguei ao Espiritismo, porque o Espiritismo faz essa proposta. Inclusive, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec propõe exatamente essa reflexão, dizendo que ciência e religião não são dois campos distintos. Muito pelo contrário, são campos que deveriam estar sempre unidos, porque um não é antagônico ao outro, são complementares. Então, jamais deveria ter sido separado, mas por força do movimento, né, que não cabe a gente esmiuçar agora, isso aconteceu. Mas com o advento do Espiritismo, trazendo a reflexão da importância, da percepção da imortalidade da alma e justificando isso através das comunicações mediúnicas, isso passa a mudar. De forma que a gente começa a perceber que o Espiritismo é de fato, né, um tesouro muito grande. É uma pedra bruta a ser lapidada, porque nos coloca numa condição de vantagem em relação à circunstância que nós vivenciamos na vida. É muito interessante porque, deslocando a reflexão de percepção da realidade, centrando na própria pessoa, tirando de Deus essa responsabilidade, chamando a gente para refletir sobre a importância de se perceber enquanto espírito imortal, propõe que a gente tome pé da nossa vida, que a gente se capacite e em época de século XXI, em momentos onde a tecnologia cada vez mais toma conta da nossa realidade, onde as informações estão aí ao alcance de todos, né, cabe uma reflexão do que nós propomos hoje acerca dos pecados e da culpa, né? Então,
será que de fato hoje nós pecamos? Ou por que nós sentimos tanta culpa, já que a constatação de sermos culpados por alguma coisa que muitas vezes não sabemos é uma constante, está na narrativa, está na fala, está na expressão de todo aquele que se manifesta trazendo uma problemática, trazendo uma dificuldade de se relacionar na vida. Então o Espiritismo ele vem propor reflexões, né, no intuito de atualização, né? Um tema muito importante, um princípio muito importante, que é a reencarnação, traz um cunho muito, ainda hoje, muito pesado acerca do processo, como funciona. Muitos espíritas ainda pensam que reencarnar é um processo no qual nós vamos entrar na vida para pagar ou resgatar alguma coisa. E a gente percebe que na mudança da reflexão para os dias atuais já não comporta esse tipo de pensamento, porque centrando a análise no espírito, a gente vê que há em nós um processo natural de aprendizado. Nós não entramos na vida sabendo, né? Se analisarmos, por exemplo, a vida da criança até o adulto, nós percebemos que há um processo natural de aprendizado e de adaptação com o qual a criança não pode ser, por exemplo, julgada. Então a gente vê que há uma diferença entre o que disseram para a gente e como funciona de fato ao longo da nossa vida, né? E isso se perpetua também quando desencarnamos, porque entraremos numa nova ordem de percepção da realidade, num novo conjunto de orientação, de regras, de uma cultura, onde existem regras, mas apesar de existir essas regras, elas precisam ser atualizadas ao longo do tempo. E o Espiritismo propõe essa atualização, como propôs Kardec, né? Eu estou apenas lançando as informações iniciais. Continuadores devem desenvolver as minhas ideias. E a gente vê que muito pouco é feito isso. Muitos de nós acabam por estarmos satisfeitos apenas com o que foi dito já. E a vida, na sua dinâmica, no seu movimento, nos convoca o tempo todo para atualizações, para repensar a todo momento. Então, hoje, nessa instituição, nós de fato buscamos isso, né? Uma ideia clássica que se perpetua sobre Jesus é que ele veio dizer sobre o amor, né? A gente pensa um pouco diferente. A gente acha que Jesus veio para fazer um trabalho de despertamento da consciência. Uma personalidade imponente, com um olhar marcante, né? Tocava o coração, tocava a alma e fazia despertar a consciência para a realidade do Espírito. Ele utilizou, é verdade, o amor para isso. Mas a proposta, assim eu percebo, é que ele veio libertar as nossas consciências. Então eu fico muito satisfeito, e repito mais uma vez, de estar vinculado a essa instituição, que procura fazer um trabalho contribuindo para que nós despertemos a nossa consciência de espíritos imortais que somos, mostrando que entre o que idealizamos e a realidade há uma lacuna, e que na nossa atual vida nós precisamos suprir essas lacunas através do contato com o que eu não sei fazer. A gente aprende que a gente tem que sempre acertar, mas na verdade a gente não pode acertar sem saber de fato o que é. E a vida é uma caixinha de surpresas, não é assim que a gente fala? Então não é possível eu vir para a vida acertar. Eu venho para aprender, mas mais do que isso, eu venho para me atualizar enquanto espírito que sou, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo competências. Como isso funciona? Nas dimensões da vida, no viver, na relação com o pai, na relação com a mãe, na relação com o prazer, na relação com o trabalho. Tudo isso abarca a competência que o espírito possui de se auto-reinventar. Então é importante que a gente comece a refletir, e é essa a proposta de hoje, sobre os conceitos que possuímos, o modo de se pensar. Cada um de nós, conforme o nosso desenvolvimento, conforme a nossa educação, conforme a nossa cultura, possuímos um modo de pensar. E com base nesse modo, que a gente pode chamar de
visão de mundo, né, é o pano de fundo da nossa vida, é esse modo que faz com que a gente encare tudo que nós vivenciamos no dia a dia, seja de uma forma negativa, seja de uma forma positiva. É preciso atualizar esse modo, desconstruindo, buscando olhar para os conceitos que possuímos e perceber como melhor eu posso adequá-los à nossa realidade atual. Então, pensando nisso, comecei a refletir sobre os pecados. Que pecados nós cometemos, já que nós não sabemos e nós estamos buscando aprender? Eu não conheço nenhuma pessoa, e a todas que eu pergunto, que eu tenho perguntado nos últimos dias, sobretudo aquelas que estão buscando a religião, querem ser mal, querem se manter numa condição ruim. Ninguém quer isso. Todos nós queremos ser pessoas melhores e por isso estamos buscando, por exemplo, uma religião para conseguir adentrar. Então, se a gente não consegue é porque está faltando alguma coisa aí. É esse alguma coisa que está faltando que a gente está buscando enaltecer aqui, né? Há faltas na gente, há limitações, há dificuldades, e talvez seja essa visão que precisa ser encaixada na nossa vida, saindo de conceitos já ultrapassados, arcaicos, né? Com um histórico religioso que traz uma carga emocional muito pesada, buscando perceber quais são as possibilidades de melhor se viver. Então percebi que o conceito, a palavra, é muito importante, porque ela não encerra em si apenas uma ideia, ela traz um significado, ela traz uma história, e a linguagem vem exatamente estudar todo esse processo. Então precisamos, muitas vezes, fazer o exercício que, por exemplo, o André Luiz propôs, mudar a nossa atitude mental. Nós precisamos buscar uma nova forma de perceber e entender, como desconstruindo alguns conceitos. Entendo que não cabe mais estarmos falando sobre pecado, porque além de ser uma palavra de origem muito antiga, traz consigo um peso muito grande. Quando eu faço alguma coisa que está fora do padrão, eu acho que eu estou pecando, e com isso, naturalmente, eu me vinculo a um processo de culpa, porque eu aprendi que eu tenho que acertar sempre. Então veja como é um processo mecânico que o nosso modo de pensar traz para a gente uma condição, um estado no qual a gente passa a querer se punir porque pecamos, quando na verdade nós deveríamos buscar entender o motivo daquilo que está acontecendo. Então o Espiritismo vem mudando a forma de pensamento, trazer exatamente uma proposta de encontrar os sentidos das coisas. Eu preciso entender que em cada coisa que acontece comigo na minha vida, há um significado, há um sentido. E especialmente aquelas que eu entendo que são coisas ruins, aversivas, é necessariamente aquilo que eu preciso para crescer, para suprir as minhas lacunas. Então, o encarar, o lidar com a dor, com o sofrimento, com a dificuldade, precisa ser ressignificado, precisa ser atualizado à luz da consciência da imortalidade do Espírito. Este que se assemelha, né, em suas características e potencialidades a algo que foge aos nossos horizontes. O Espírito, enquanto criação divina, é algo essencial, é algo maravilhoso, é algo potencial a ser desenvolvido. E nós achamos que muitas vezes nós estamos aqui vivenciando algo porque somos pecadores ou porque Deus está querendo castigar. Então a gente precisa desconstruir e atualizar a semelhança do que fazemos, por exemplo, com os nossos Androids, né, com os nossos aparelhos eletrônicos, com os iPhones, né? Precisamos atualizar os aplicativos que nós possuímos. Precisamos criar novos aplicativos para utilizar na vida, em termos de habilidades de inteligência emocional, em termos de habilidade de se relacionar com as pessoas, em termos de desenvolver a nossa capacidade intelectual para ter mais informações e compreender melhor a vida.
E acho que as instituições espíritas proporcionam isso. Ou pelo menos a mim essa experiência cabe porque vem acontecendo isso. Né? Então, o que é que, diante dessas ideias, né, e da dificuldade de aplicar isso na nossa vida, parece faltar aí? Que lacuna é essa que dificulta tanto essa aplicação? Eu venho percebendo que falta muitas vezes uma implicação, né? Um entregar-se pelas próprias dificuldades de lidar com as deficiências, com as faltas que possuímos. Isso de fato nos coloca numa condição de incômodo. E nós, como ainda temos em mente aquela ideia fantasiosa de uma vida maravilhosa, de uma vida futura, nós não queremos entrar em contato com as dificuldades das limitações que possuímos. Entrar em contato com as faltas que temos, porque ela nos coloca diante de sensações ruins, de dificuldades, de necessidade de fazer um movimento, de aplicar a energia para o viver. Então é muito mais fácil nos mantermos numa vida comum do que buscar o encontro com si mesmo, buscar desenvolver habilidades para se atualizar na vida. É muito mais confortável e mais tranquilo nós exercermos alguns papéis como pai, mãe, trabalhadores, né? E aos finais de semana ir para um lazer, ir para a praia, ir para o shopping. Não que isso seja reprovável, muito pelo contrário, isso tem sim a sua finalidade e deve ser vivenciado. No entanto, isso deve ser vivenciado como uma possibilidade possível diante da vida, e não apenas só isso. A vida reclama da gente o tempo todo atualizações, reclama o tempo todo novidades, reclama o tempo todo outras formas de perceber. Então a ideia da reencarnação vem, e eu tenho me encantado por essa ideia de entender a vida através do processo reencarnatório, porque vem trazer muitas explicações e principalmente proporciona a gente a olhar para essas ideias que possuímos, a esses conceitos, a esse entender a vida de uma forma diferente. Em 1900 houve um evento muito importante que mudou a história do pensamento científico, que foi a descoberta da física quântica, que trouxe o entendimento da matéria como uma possibilidade. Isso não tem muito a ver, ou nada a ver, tem com o espiritismo, ou com o que a gente está falando, mas tem a ver em si, indiretamente, com a forma de pensar. Mudou a forma de pensar cientificamente por conta da percepção das possibilidades que existem em relação às percepções da matéria. E é isso que a gente propõe, que hoje as pessoas que se vinculam ao espiritismo, ou que estão buscando entender melhor a vida, estão buscando melhor se entender, fazer, pensar em possibilidades possíveis. Porque o espírito, ele é livre, ele sopra onde ele quer. Jesus disse isso. Então nós somos livres, e quanto mais nos capacitamos e nos tornamos mais conscientes, melhores escolhas fazemos diante da vida, porque melhor entendemos a realidade, e se entendendo podemos fazer escolhas mais favoráveis, ao invés de estar repetindo experiências sem conseguir compreender. Então a mudança de atitude mental que propõe André Luiz é exatamente no sentido de um olhar diferente. E para isso requer um esforço, requer investimentos, requer uma busca diferenciada. Sair do comum, sair da ordem natural como vem funcionando as nossas vidas. Né? E o mais interessante da implicação desse processo é que isso serve a nós mesmos. Se nós estamos aqui hoje, independente do que estamos fazendo, estamos buscando para nós, né, algo diferente. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo, eu já ouvi algumas vezes também, da pessoa dizer, poxa, eu assisti uma palestra muito legal, né? Tal pessoa deveria estar aqui para ouvir isso. Então nós transferimos para outra pessoa a responsabilidade do que está sendo vivenciado, como se aquilo que está sendo vivenciado fosse para outra pessoa. Nós terceirizamos isso. É uma relação intrínseca relacionada com Deus, por exemplo, com o divino. Nós nos relacionamos com o divino atribuindo ele a capacidade
de determinar o que vai ou não acontecer na nossa vida. Com todas as vezes que a gente faz isso, a gente se enfraquece diante de Deus, diante da vida, diante das dificuldades, porque a gente espera que alguém externo, alguém alheio, possa resolver os nossos problemas. Eu tenho brincado quando eu tenho escutado isso com as pessoas que são mais próximas do meu convívio e tenho percebido que às vezes há uma inquietação. Todas as vezes que elas falam, se Deus quiser, né, ou em nome de Deus, eu brinco que Deus não tem nada a ver com essa história. Ele não está nem um pouco preocupado com isso. E isso por vezes causa inquietação. Por quê? Percebo que é um modo de pensar. É um modo de pensar estruturado, com o qual é difícil de desconstruir. Porque é como um alicerce nesse modo de pensar que nós construímos toda a nossa história de vida. Então, de fato, requer um esforço, requer um cuidado e requer um investimento muito grande da nossa parte, buscar se entender enquanto espírito imortal, porque como propõe o Espiritismo, você é dono do seu destino. Você é dono da sua realidade, você é dono da sua vida. E à medida que você se capacita, você melhor entende o que é o livre-arbítrio e melhor utiliza o livre-arbítrio em seu favor, sem naturalmente prejudicar outros. Isso é uma consciência mais estruturada, isso é uma consciência mais amadurecida. Com o Espiritismo, nós transferimos isso para os espíritos de luz, para os mentores espirituais. Então, vejam que o que eu estou tentando mostrar é que é mais do que importante a gente começar a mudar essa forma de pensar, esse modo de se relacionar com a vida e com o mundo. Porque, senão nós passaremos, como muitas pessoas pensam, as reencarnações como um processo de encarnar e desencarnar, sem fazer a tal atualização necessária para estar cada vez mais adaptado à realidade, para cada vez mais poder lidar com as dificuldades, com as questões da vida, de uma forma mais saudável, né, mais acomodada. Semana passada, eu cheguei do trabalho um pouco mais cedo do que de costume e fui tomar café, sentei na frente da televisão e liguei a televisão. Estava passando uma novela, acho que é a novela das 7, se eu não me engano. Me chamou muita atenção porque o que eu vi na novela casou exatamente com o que eu estava propondo para a reflexão da mudança de pensamento. Eu não sei se vocês acompanham a novela, mas o pouco que eu consegui perceber e depois pesquisei para saber do que é que se tratava, é a história de um grupo de pessoas que foram encontradas hoje, no século XXI, depois de anos congeladas. Então, são pessoas que têm um modo de funcionar na vida desatualizado, digamos assim. E foi muito interessante perceber na trama da novela, nos capítulos da novela, uma dificuldade daquelas pessoas em lidar com a realidade atual depois de séculos sem estar na vida, né? Encontrar uma vida toda nova, encontrar uma vida toda atualizada, onde uma linguagem é diferente, onde a forma de se vestir é diferente, onde os costumes são diferentes, né? Trouxe diversas dificuldades na relação deles ao longo da trama da novela. Então isso me chamou muita atenção porque foi muito semelhante à minha percepção ao que a gente encontra hoje com o processo reencarnatório. Quando nós reencarnamos, nós passamos a encontrar uma nova realidade. Nós nascemos sem saber o que aconteceu com a gente não sabe de onde a gente veio, não sabe para onde a gente vai, e a partir da interação, a gente começa a descobrir e aprender como viver na vida, como viver naquele momento. Então, é uma atualização que o Espírito se implica para que ele possa seguir a lei de evolução, a lei que faz com que as coisas se atualizem no tempo a todo momento. Então, o pensamento está diretamente relacionado exatamente ao processo de buscar a atualização, de suprir as nossas lacunas, de sanar as nossas dores, de solucionar as nossas angústias, que é algo que se perpetua, e se nós não nos movimentarmos para fazer isso, descobrir isso e solucionar isso por nós mesmos, isso vai se repetir ao longo de bastante tempo. E percebo e vivo hoje isso
o Espiritismo, junto com a filosofia, junto com a sociologia, junto com a psicologia, vem provar para o ser humano que ele cada vez mais precisa se qualificar, precisa se entender, né? A psicologia é uma ciência que vem ao longo do tempo buscando compreender os comportamentos, buscando compreender o funcionamento da mente, buscando desvendar o enigma que há em cada um de nós. De modo que, para nós espíritas, é urgente fazer isso, né? De forma a entender que se eu não fizer isso, nada vai mudar na nossa vida. Então, uma informação interessante é que recentemente houve um lançamento de um livro muito bom, de Alinal e Novaes, O Voo do Espírito, onde ele traz uma proposta de reflexão exatamente nesse sentido, da liberdade do pensar, do voo do espírito no sentido de transpor, né, a nossa limitação, de sermos livres para ir além dos nossos horizontes. Isso sai de dentro de nós como uma necessidade e precisa ser executado, precisa ser realizado na vida. Então vale a pena conferir esse livro. Eu não vou dar um spoiler do livro porque é lançamento, quero apenas aguçar o interesse de vocês, porque é um livro que traz ideias novas, reflexões atuais sobre o espiritual, de uma forma lúdica, doce, poética, mas que nos coloca como responsáveis do nosso próprio destino, do nosso próprio processo, ressignificando a nossa forma de se relacionar com a espiritualidade e com nós mesmos, inclusive. Então, o Espiritismo segue exatamente nessa linha, né, da libertação das consciências, no intuito de favorecer o progresso, favorecer o desenvolvimento de cada um de nós. E a gente convida, através dessas reflexões, a vocês fazerem exatamente isso, né? Eu gosto muito de um trecho do texto O Menestrel, de William Shakespeare, onde ele diz que é melhor que nós construímos o nosso jardim do que a gente fique esperando que tragam flores, né? Eu tenho dito bastante isso todas as vezes que posso, em interação com os trabalhos na instituição, para os trabalhadores, e que sejamos nós a mensagem que estamos pregando, sejamos nós a mensagem que estamos buscando alimentar as nossas almas, que é isso que o Espiritismo propõe. Então sejamos nós os construtores da nossa paz, ao invés de deixar que outro venha construir a paz para nós. Então, era essa a reflexão que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Acho que era isso. Construam a paz de vocês e brilhem a luz que há em cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Júlio. Vamos ao sorteio do livro Relicário. Número 73, Idalina. Idalina está viciada a ganhar, tá? Cadê? Tá viciada a ganhar, querida. Fica aqui, hein? Eu tenho. Nós temos alguns avisos. Um deles diz respeito a uma árvore de Natal que está lá fora, que vocês devem ter visto, e que tem lá uns corações de papel, os corações vermelhos, com uma foto, vários deles têm a foto de pessoas que são representantes das famílias que são atendidas aqui em nossa instituição, no trabalho de promoção social Badu. Aqueles corações são convites a vocês para que sejam pessoas a presentear aquela mulher que ali representa essa família que é atendida. O trabalho de promoção social Badu atende 140 famílias, pessoas que vivem em risco e vulnerabilidade social e que vêm aqui à nossa instituição no terceiro domingo de cada mês, recebem uma cesta básica
e participam de palestras psicoeducativas, participam de oficinas profissionalizantes, de grupo terapêutico, ou seja, de toda uma estrutura que lhes permite essa tomada de consciência enquanto espíritos, de cidadania, e esse trabalho é feito e no dia 18 agora de dezembro, 16 de dezembro, nós vamos fazer o encerramento deste ciclo destas integrantes. Depois de 2 anos de atividade, vamos encerrar com este grupo e a partir de fevereiro teremos novas pessoas compondo este grupo. E no dia 16 de dezembro vamos ter uma confraternização, uma festa de despedida, uma festa de Natal com elas. Nós vamos presenteá-las com um jogo de lençol de casal, com 2 peças, 2 lençóis e 2 fronhas. Aquele coração lá fora é para que você escolha um e seja você a pessoa a presentear uma dessas pessoas. Ainda temos alguns lá e pedimos a colaboração de vocês nesse sentido. Outro aviso é sobre este quadro que aqui está. Ele nos foi doado pelo artista Zuzu Marini e nós estamos fazendo uma rifa. Cada bilhete custa R$10. Este quadro tem um valor estimado de R$2.000 e é o valor que a gente espera arrecadar com a rifa. Então nós temos 200 bilhetes, 200 números a R$10 e a nossa intenção é fazer o sorteio no dia 22 de dezembro. Então nós temos até lá para preencher, queremos preencher antes. Eu já disse e tenho travado uma energia direta aqui com ele, que ele vai para a minha casa. Tem um lugar lá adequado, tudo combina. Fiquei então, sofrendo. Se vocês querem entrar na disputa, vamos lá. Agora, Italina, não precisa você assinar não, estou liberando para você, viu? Não precisa você assinar não, tá, Italina? Então, vamos participar e aí, quem sabe, um de nós aqui vai ganhar este presente de Natal, né? Já que o sorteio vai ser feito no dia 22 de dezembro. Vamos ao momento final da nossa atividade, com a prece de encerramento, o passe coletivo e em seguida o passe individual. Convidamos os passistas para que se distribuam no salão para a atividade de passe coletivo. Envolvidos na energia da equipe espiritual que coordena esta atividade, se faz presente conosco, que tenhamos inicialmente um momento de gratidão pela oportunidade de estar aqui, pelo investimento que fazemos no nosso próprio crescimento, na nossa busca de compreensão sobre o que nos acontece, sobre o que se sucede em nossas vidas, e que seja esta uma oportunidade de melhor compreender. Que possamos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos ofereça para entendermos cada vez mais sobre nós, sobre o que nos impulsiona, sobre o que nos move, sobre a construção do bem que queremos em nossas vidas e no mundo. Que possamos trazer para nós esta responsabilidade. Que o universo conspire em nosso favor, que a espiritualidade nos favoreça, e sejamos nós os construtores desta mudança, desta transformação que almejamos. Busquemos sempre a sintonia e a comunhão com o bem que emana de uma força superior e que se caminha conosco.
lembremos do Espírito que aqui esteve conosco, vivenciando o bem e desempenhando a sua missão, não como Salvador, mas como uma referência para cada um de nós. Sejamos gratos a Jesus pela sua vida, pelo seu exemplo, pela sua inspiração. Agradecemos aos amigos espirituais por mais um encontro aqui realizado, pela sintonia que estabelecemos com a espiritualidade e que estejamos cada vez mais fortalecidos em fé e estrutura e vontade. Que a tua paz, Jesus, seja sempre conosco, agora e sempre.